Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração, e nessa sequência de videoaulas, que vou fazer vários vídeos para mostrar os recursos da guia dados, a guia dados do Excel. Então, eu preferi fazer na sequência com vários vídeos ao invés de um único vídeo. Em todos os vídeos eu vou utilizar o arquivo cap14.xlsx e eu vou fazer praticamente todos, mas não todos, os exercícios, as atividades que constam aqui nesse arquivo. Tá? As primeiras duas guias de planilha aqui são de dois mini bancos de dados que nós vamos usar nos exercícios, BD Farm 1, BD Farm 2, mas elas não vão ser utilizadas agora, só posteriormente. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a classificação de dados no Excel, que é um recurso relativamente simples e algumas pessoas podem confundir, tá? Então vamos lá. Primeiro, para a maioria dos recursos que nós vamos usar da guia dados, eu não preciso ficar selecionando o conjunto de dados. Eu só preciso ficar selecionando o conjunto de dados se eu tiver, por exemplo, linhas em branco. Né? Observe que aqui eu não tenho nenhuma linha em branco, mas se eu tivesse uma linha em branco, toda em branco, aí eu teria que fazer essa seleção manualmente. Mas bancos de dados a gente não organiza nem com linhas em branco, nem com colunas em branco. Por exemplo, algumas pessoas podem fazer assim, eu quero separar aqui da coluna de qualidade para a coluna de faturamento uma coluna em branco e eu vou pintar essa coluna para botar o design. Design no Excel você resolve com as ferramentas de design. Você não coloca a coluna em branco no meio de um banco de dados, ok? Se você coloca, você vai ter que fazer todas as seleções no manual. Então vamos lá. Para classificar, o recurso classificar está aqui, e na página inicial também a gente tem aqui o botão de classificar o atalho, né, classificação e de filtro, mas o principal está aqui, né, que tem o botão A a Z, o botão ZA e o botãozão, assim, digamos assim, do classificar. Então, vou fazer primeiro, antes de fazer o exercício aqui, o que pede atividade, que é classificar com base de acordo com maior faturamento, como primeiro critério, maior volume de compra, o segundo critério, e maior quantidade de funcionários, terceiro critério. Digamos que eu queira simplesmente classificar em ordem crescente. A única coisa que eu preciso fazer é deixar a célula marcada aqui dentro da coluna do fornecedor, que é em ordem crescente, e eu venho aqui e coloco dizer A. Observe que automaticamente o Excel entendeu que isso aqui tudo faz parte do conjunto de dados e ele classificou. Como cada registro é uma linha, é como se ele movesse, a linha toda. Tá? Ele não move só essa coluna. Tanto que, se eu quiser, eu vou desfazer aqui, tanto que, se eu selecionar isso aqui manualmente, coisa que muita gente faz, seleciona e vem aqui em classificar, o Excel apresenta essa telinha aqui, esse aviso, dizendo que tem dados aí que não serão classificados. E observe que a opção que ele deixa aqui é expandir. O que é isso? Se você classificar selecionando, o Excel vai fazer a classificação somente dessa coluna. Não vai fazer do restante. E ao fazer isso, você simplesmente estragou o seu banco de dados porque não vai ter como resolver. Vai perder o banco de dados. É por isso que ele vem aqui. Quando você bota expandir, ele vai entender que é tudo e pronto. Se você quiser continuar, você tem que marcar a opção continuar para depois fazer. Óbvio que eu vou cancelar isso aqui, tá? Então eu posso classificar do jeito que eu quiser, por exemplo aqui, em ordem alfabética. Eu posso classificar para saber quem tem mais funcionários. Eu posso classificar para saber quem tem o menor faturamento ou o maior faturamento. Eu posso classificar aqui para saber quem tem o menor volume de compras ou maior volume de compras. Isso é muito simples, eu simplesmente vou clicando sem precisar selecionar nada. Agora, se eu quero se eu quero classificações em sequência, porque aqui sempre foi uma, né? Se eu quero em sequência, aí sim eu preciso clicar no botão classificar aqui da guia dados. Observe que eu não fiz nada, o Excel selecionou, eu estou com uma célula, qualquer célula marcada no banco de dados, e eu vou clicar aqui no classificar.
automaticamente ele identificou o banco de dados. Aí ele vai perguntar qual é o critério. O critério vai ser pela coluna de faturamento, do maior para o menor. Os meus dados contêm cabeçalhos? Sim. Aí adiciona um novo nível. Depois, o segundo nível vai ser volume de compras. E o terceiro, também aqui é maior para o menor, e o terceiro vai ser quantidade de funcionários. Número de funcionários, que também vai ser a maior quantidade de funcionários, então é do maior para o menor. Então, estou colocando. Então, o que o Excel vai fazer nesse caso? Ele primeiro vai fazer esse daqui, depois ele vem para esse daqui, depois ele vem para isso aqui. Vamos lá. Vou dar OK, ele classificou. O que ele fez? Ele classificou primeiro por faturamento. Primeiro critério é faturamento. Vai lá. Quando ele encontra valores iguais no faturamento, aí ele vai para o segundo critério, porque enquanto é diferente, ele nem vai para o segundo. Mas quando ele encontra valores iguais, aí ele vai para o segundo. Qual é o segundo? O segundo critério é volume de compras. Observe aqui que volume de compras está também classificado. Aqui não tem nenhum igual. Não tem nenhum igual. Então ele não chega no terceiro critério. Vamos ver se tem algum aqui que chega. Eu tenho aqui mais 1.600, 500, não tem mais nenhum outro. Aqui, ó, 1.200. Observem aqui 1.200 junto. Então ele vai para o segundo critério. O segundo critério também é igual, 60 a 60. Aí ele vai para o terceiro critério e ele vai classificar do maior para o menor. Então, quando a gente pede a classificação em sequência, é sempre assim. Ele vai priorizar o primeiro, quando encontrar valores iguais, ele vai para o segundo, quando encontrar valores iguais, ele vai para o terceiro, e assim sucessivamente. Eu vou ficar por aqui e volto na próxima aula com filtros.